Bom dia a todos. Eu sou Joana Vieira, sou atriz, professora e pesquisadora, bacharel em artes cênicas pela UNB, mestre em teatro pela UFRN e doutoranda em teatro pela UDESC. Eu gostaria de agradecer, primeiro, o convite para participar da 20ª Semana Universitária da UNB, fazendo a mediação dessa mesa maravilhosa, o Teatro de Formas Animadas na Universidade. Diálogos com alunas egressas e alunos egressos da graduação. A ideia é que a gente converse um pouco sobre os desafios enfrentados após a graduação e os impactos, o que a gente carrega, as vivências, do que nos marcou, no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão. Cada participante vai falar um pouco e depois vamos abrir para o diálogo. Então, quem quiser pode fazer suas perguntas e comentários no chat, que depois eu direciono aqui para os convidados, tá bom? Os participantes dessa mesa têm em comum terem participado em algum momento da sua graduação do LATA, o Laboratório de Teatro de Formas Animadas, que é um projeto de extensão de ação contínua, hoje coordenado pela professora doutora Fabiana Lázaro. Ao longo de mais de 20 anos de existência, o LATA foi e continua sendo ambiente fértil de muito trabalho, de pesquisa, experimentação e criação artística, gerando ações como apresentações de espetáculos, oficinas, estágios, participação em eventos, publicação de artigos, TCCs, dissertações e teses, que são fruto principalmente do empenho e iniciativa dos estudantes e da professora Isabela Brochado, que foi a coordenadora por muito tempo, contando eventualmente com o apoio de outros professores e parceiros. Para contar um pouco dessa história, eu vou chamar nossa primeira convidada, que foi uma das fundadoras do LATA, Keise Helena Ribeiro. Keise é artista, professora e pesquisadora. Possui mestrado em artes e graduação em educação artística com habilitação em artes cênicas pela UNB. Já deu aula na UAB, a Universidade Aberta do Brasil, no Departamento de Artes Cênicas da UNB e é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atua no grupo Pirilampo de Teatro de Bonecos e Atores e no grupo Caldeira, de música latino-americana. Participou do processo de registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste do Brasil como pesquisadora, coordenadora de pesquisa e auxiliar de coordenação geral. Oi, Keise. Oi, Joana, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Espero que a minha internet segure e se estabilize durante toda a nossa fala, todo esse momento, que é para mim muito especial. Eu quero dar bom dia a todos que estão. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Se as pessoas que hora que as pessoas vão ver, mas independe. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco, estando fora da universidade, não é? Depois de vários anos, né, e poder rememorar um pouco das origens, não só do Laboratório de Teatro de Formas Animadas, dentro do curso de Artes Cênicas da UNB, como também esse mesmo espaço como um espaço de formação e de convivência, para mim, crucial para a minha formação, né? Para a pessoa que eu sou hoje, para a profissional que eu me tornei, né? Para isso, então, eu vou ler um texto que eu escrevi, né? E para eu tentar ser bem concisa, né? Vamos lá, internet, Keise, segure. vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar o pessoal da mesa todo, e aí quem está assistindo vai ter já uma ideia geral de quem é que vai estar aqui com a gente, e aí depois eu volto para você, tá? Para você fazer sua fala, pode ser? Perfeito, eu espero, aguardo. Tranquilo. Beleza. Então vamos chamar agora Paulo Salas, que também é artista e pesquisadora.
Oi, Paula, está chegando. Paula possui Olá. mestrado em artes cênicas e graduação em educação artística, artes cênicas pela UNB. E é integrante do grupo Nutra de teatro desde 2007. É isso, Paula, bom dia. Bom dia, Joana, bom dia a todos que estão aqui. Sim, eu faço parte do Nutra Teatro, e eu estou muito, muito agradecida em participar dessa mesa histórica, né, sobre esse espaço maravilhoso que é o Lata. Muito obrigada pelo convite, né, eu estou muito emocionada em estar aqui falando desse projeto tão maravilhoso que ainda permanece na Universidade de Brasília. Certo. Vamos chamar também Guilherme Carvalho, que é ator, diretor, produtor, bonequeiro, mestre em arte, graduado em artes cênicas pela UNB, trabalha como palhaço pepino e faz parte do grupo Pirilampo, Teatro de Atores, de Bonecos e Atores, e do coletivo Drama Aberta. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tudo bem, gente? Prazer imenso estar aqui com vocês nessa mesa, porque esse histórico do Lata é muito importante na carreira de todo mundo que participou e para implementar o teatro de formas animadas na UNB. Foi muito rico toda a experiência, com várias montagens, e vai ser ótimo compartilhar isso com vocês. Gratidão aí, obrigado. Certo. Para terminar de compor nossa mesa, eu chamo aqui Jéssica Borges, formada em gestão pública pela UNB. Jéssica dedica-se ao universo de teatro de formas animadas desde 2017 e faz parte do grupo Mamulendo Santa Dica. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Joana. Bom dia, pessoal. O Lata é um lugar que transforma as vidas, né? Transformou minha vida e eu sou muito grata por poder estar naquele lugar e hoje também estar podendo falar sobre essa experiência, né, com o Laboratório de Teatro de Bonecos, que é um lugar incrível. Agradeço. Certo. Eu volto a palavra para a Keise Helena, que vai falar um pouco da sua trajetória. Keise, que é uma das fundadoras do Lata e passou durante muito tempo participando ativamente, né? Então tem muita história para contar. Então tá, então agora eu vou começar. Então, enfim, vou aqui para o texto, tá? Que é melhor. Vamos lá. Bom, eu vou começar descrevendo um dia que ficou marcado na minha memória. Eu tinha 25 anos de idade, recém-completados. Chovia levemente e eu saía de casa, da casa de tijolinhos onde eu morava com meu então companheiro. Naquela manhã estávamos arrasados porque tínhamos encontrado uma das nossas cachorras, que era uma pastora alemã, morta num matagal perto da nossa casa, provavelmente picada de cobra. Mas esse dia triste também era o último dia para registrar o meu sonhado projeto de teatro de bonecos no decanato de extensão. Então, triste, prometendo voltar logo, andei a estrada de 1 quilômetro de cascalho até a pista e na parada de ônibus de poste, sem cobertura, peguei um ônibus para a Asa Norte. Fui para a UNB. O projeto chamado Teatro de Bonecos, uma experiência na rua, escrito na mão e preparado para ser entregue. Mais ou menos 1 ano antes, eu tinha tomado uma decisão: verticalizar os meus estudos na área do teatro de bonecos. Então, propus ao meu amigo e colega mais próximo do curso de artes cênicas, da licenciatura que eu fazia, Guilherme Oliveira, hoje professor da UFG, que também gostava do teatro de bonecos, e convidei que ele viesse comigo numa experiência nova. Uma vez por semana, então, levávamos os nossos bonecos para improvisar em público e convidar as outras pessoas para vir experimentar também encenar com bonecos. Primeiro, a nossa empanada, o nosso palco, foi um sofá velho do CA de Artes Cênicas.
Depois, à extremidade de um dos corredores, próximo ao jardim, onde partilhávamos esse momento, principalmente com os servidores da limpeza. Gostando de brincar e vendo que a experiência se prolongava, propus a ele que encontrássemos uma maneira de oficializar essa e outras mais experiências com o teatro de bonecos que se desdobrassem a partir daquele momento que a gente estava vivendo. Buscamos orientação com os professores naquele momento, responsáveis pela extensão, e descobrimos a modalidade da ação contínua, que entendemos que contemplava o nosso desejo. Antes ainda, final do primeiro semestre de 1997, vi um chamado no mural do Departamento de Artes Cênicas para os interessados em participar de um projeto de iniciação científica, um então chamado de PIBIC, sobre teatro de bonecos, que aqueles interessados se candidatassem. Eu me candidatei e Fabiana Morrone também se candidatou. Hoje ela é professora do departamento e eu professora da Secretaria de Educação, né? E fomos bolsistas. O projeto estava sendo proposto pela professora Isabela Brochado e seria orientado por ela mesma. De todos os estudos e experimentos que fizemos, entre os quais a personagem La Loba é a mais longeva, nasceu o desejo de se criar no departamento um centro de documentação e de estudos acerca do teatro de bonecos e do teatro de animação em geral. Era uma semente, né, que foi plantada ali, foi semeada ali e que brotou anos depois. Parte dessa narrativa eu já discorri muitas vezes. Dessa vez, escolhi outro caminho. Descrever uma experiência vivida é muito diferente de vivê-la. E não existem palavras que a traduzam. Essas, por melhores que forem, serão insuficientes, débeis e incompletas. Assim, eu vou falar da minha percepção, que pode não coincidir com a percepção de quem estava comigo. Aliás, algumas dessas pessoas ainda estão comigo, como amigos e parceiros de trabalho. Nessa mesa, hoje também tela, e ao redor dela. Vendo ou não o que eu digo hoje, mas costumeiramente é uma gente pronta para uma prosa, para um café com cuscuz, para a confecção de um boneco, a leitura de um texto, ou ainda para a elaboração de novos projetos. Assim, então, o Laboratório de Teatro de Formas Animadas foi criado, de fato, em 2001, como um projeto de ação contínua pelo Decanato de Extensão, por iniciativa executiva de um grupo de alunos. Primeiro, sob a coordenação da professora Isabela, que logo se licenciou para aprofundar estudos nessa mesma área, e depois sob a coordenação de vários outros professores, os quais sei citar agora: Jesus Vivas, Sônia Paiva, Zé Mauro Barbosa, João Antônio de Lima Esteves. E o Laboratório de Teatro de Formas Animadas foi criado de direito com esse nome, né, em 2004. E só 2 anos depois ganhou o apelido de Lata. E a gente só chamava de laboratório, não de lata. Criamos um grupo de teatro chamado Pirilampo, Teatro de Bonecos e Atores, dentro do laboratório, dentro do projeto, já junto com o primeiro ano de 2001 ali. E propunhamos nas aulas que nós éramos alunos ainda da graduação, né? Sendo que eu saí da graduação em 2002, né? Então eu estava naquele começo, depois eu continuei como ex-aluna, né? Então a gente propunha nas aulas projetos com teatro de bonecos. Não existia nenhuma disciplina que nós tivéssemos cursado de teatro de bonecos ainda, né? Atendíamos a comunidade com apresentações em parceria com escolas públicas e outros projetos da própria universidade, como Universidade Solidária, por exemplo, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos e outros. Fizemos montagens teatrais, participamos de festivais, recebíamos colegas de outros cursos interessados em participar da extensão com a gente. E fomos um grupo de alunos e ex-alunos bem presente, protagonistas da nossa história, enfrentando juntos os desafios da desconfiança de outros colegas que consideravam o teatro de bonecos um teatro de menor grandeza. E se eu citei os professores, devo citar também aqueles que naquele momento eram estudantes, hoje são artistas, profissionais, enfim, pessoas que
foram e são, né, presentes na minha história e que eu agradeço imensamente. Guilherme Carvalho, que está aqui participando dessa mesa hoje, a Janaína Azevedo, que também segue no Laboratório de Teatro de Formas Animadas hoje, Ana Luísa Bela Costa, que está em Espetáculos Nossos, a Joana Vieira, que hoje é mediadora dessa mesa, a Rosana Loren, a Michelle Schmidt, Guilherme Cascais e outros tantos. Do grupo inicial, outros estudantes, e junto com eles, outras fases, outras abordagens. O Lata se perpetuou e se tornou um enorme aliado do departamento, fomentando o ensino da graduação e a pesquisa da pós-graduação. Muito mais eu teria a dizer, parte do que vivemos hoje guardamos em manuscritos, desenhos, um currículo conjunto e individual, seguimos os nossos caminhos na arte e na educação, e vejo que o Lata representa para mim uma passagem de formação extracurricular e até não intencional que a universidade me proporcionou e que, da forma que foi possível, eu digeri e devolvi de várias maneiras. Na escola pública, como professora, com crianças, mas também com jovens, adolescentes e adultos. Na pesquisa de mestrado e na pesquisa empreendida pelo Registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como patrimônio cultural. Como professora na UAB, à distância, e na UNB, no presencial, no convívio e na condução de profissionais em formação, que é a maneira como eu gosto de chamar os estudantes da graduação, né, artistas e pedagogos que se tornaram, com ou sem o teatro de bonecos como linha de frente. E para finalizar a minha fala, eu, uma aluna egressa dessa universidade, aluna de outros alunos e alunas também egressos dessa e de outras universidades, agradeço a oportunidade e disponibilizo-me para o diálogo construtivo ao redor dos temas relacionados ao teatro de bonecos na universidade. Obrigada. Obrigada, Keise. É muito bom lembrar, né, desse processo todo. Isso me lembra um pouco a fala do Mário Piragibe na mesa de ontem, aqui da Semana Universitária, quando ele falou que estava se falando sobre aulas, enfim, ele disse, eu sou um professor de teatro de animação e o teatro de animação vai comigo para onde eu for. E eu acho que é um pouco esse sentimento que a gente fica com o Lata, né? Que o Lata vai com a gente, o teatro de animação vai com a gente para onde a gente vai, né? Bom, eu queria chamar aqui agora a Paula. Olá, estou aqui. Oi, Paula. Bem, gente, então, é muito emocionante ver essa palavra da Keise sobre a formação, o lugar de formação do Laboratório de Teatro de Formas Animadas, né? Para mim, foi uma experiência ímpar dentro da universidade. Eu entrei no Lata por volta de 2007, do ano de 2007, depois de uma disciplina que a Isabela Brochado, a professora doutora Isabela Brochado, aplicou na gente, dentro da área de artes cênicas, mas dentro da área de pedagogia de artes cênicas, né? E aí, em 2007, eu entrei, depois de ficar encantada, ao ver como se dava o processo de animação de bonecos, objetos, sombra, máscara, decidi me aprofundar um pouco. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre esse lugar do Lata, que é um laboratório de teatro de formas animadas, mas o nome laboratório, que eu acho importantíssimo da gente ressaltar aqui, que é o laboratório como um lugar de labor, de trabalho, de experiências, de você conseguir entrar num lugar e se dedicar afinco em algo, assim. Para mim foi um lugar ímpar dentro da universidade, que é um lugar onde você passa por tantas experiências que é muito complexo você conseguir se aprofundar em uma. E aí eu ressalto a importância desses espaços laboratório, né? Dentro deles, o primeiro laboratório que eu participei, que foi o Lata, que o laboratório ele é uma possibilidade de formação artística, né? E dentro do Lata foi uma possibilidade de contato não só com a linguagem, né? Mas de teatro de formas animadas, mas também com mestres brasileiros,
principalmente do Mamulengo, assim, eu fico muito emocionada em ter conhecido através do Lata, o mestre Zé Divina, mestre Zé Lopes, sabe, mamulengueiros do Brasil, né, e, além disso, é muito interessante também esse espaço de laboratório, não só quanto extensão, porque a gente, às vezes a gente fica muito ligado ao projeto de extensão como o contato da universidade com a comunidade, mas o projeto de extensão enquanto ensino e pesquisa também, assim. E, além disso, ele propiciou para mim, enquanto formação de artista, né, a prática de administração e gerência de projetos culturais, e a experiência como produtora de projetos e de formação desculpa, como produtora de projetos de formação e de eventos, assim, isso para mim foi crucial para meu egresso da universidade, né. O Lata, para mim, ele foi um projeto de extensão, o meu primeiro projeto de extensão, onde eu tive o lugar de trocas de saberes, tanto com a comunidade acadêmica, como a comunidade em geral, como artistas também, né. Dentro do Lata, eu consegui entrar em contato com as técnicas do Mamulengo, do teatro de sombra, da máscara e de objetos. E aí, dentro do Lata também, eu fui tanto extensionista, como eu dei prosseguimento, né, ao estudo dessa linguagem como monitora das disciplinas da professora Isabela Brochado, entre os anos de 2008 até 2010, né, e também participei de outros programas e eventos também feitos a partir do Lata, a partir desse projeto de extensão, né. E aí, eu vou ressaltar novamente esse lugar do projeto de extensão e com o contato com mestres da cultura tradicional, principalmente, né, que para mim foi muito revigorante, para mim foi muito incentivador ter esse contato dentro da minha graduação, não somente por livros, ou mesmo por experiências videográficas de outras pessoas que tiveram eles, mas principalmente com a vinda desses mestres para dentro da universidade. Essa vivência foi extraordinária para mim. Ver Chico Simões falando e fazendo Mamulengo dentro da universidade, e falando da sua experiência, né, da sua experiência nacional e internacional, né, por exemplo, dentro da antropologia teatral, uma experiência que ele teve com o Eugênio Barba, onde ele, dentro da tolda, fazia o seu brinquedo, e o Eugênio pediu para ele sair, e aí ele fazendo fora da tolda e vendo e fazendo o seu brinquedo, a gente via princípios da atuação de teatro de atores dentro do teatro de bonecos. Para mim isso foi, assim, crucial, sabe? Ver também o mestre Zé Lopes fazendo o seu brinquedo dentro de um evento em que a gente ajudou a construir, que foi a Festa dos Mamulengos do Brasil, em 2008, né, botando o brinquedo para rodar, a prática em si, a gente aprendendo não só pelo ensino direto, mas pelo ensino, pela prática, vendo ele fazendo o seu brinquedo. Dentre outros mestres também, como os mestres brasilienses, como Zé Regino, falando um pouco sobre como se dava a sua composição de espetáculos de teatro de bonecos, como fazia suas composições de bonecos, e Miguel Mariano também, assim, isso para mim foi extraordinário. E aí, na parte de ensino do Lata, foi assim, foi a minha grande casa para aprender a mediar aquilo, o meu conhecimento, né, e dentro dessa experiência de ensino,
foi crucial para mim, tanto o projeto de formação de animadores culturais, técnicos e produtores que se deu em 2010, com o projeto Animadores Culturais, Técnicos e Produtores, por via onde a gente ia em comunidades ao redor de Brasília e também em Alto Paraíso, para fazer formação de teatro de bonecos e também de palhaço. E aí é que vem o meu aprofundamento, né, que é a máscara. Eu, dentro do Lata, além da formação de bonecos, que participei de teatro de sombra, eu me aprofundei bastante no estudo sobre a máscara, que também faz parte do teatro de formas animadas, né? E dentro da máscara, eu consegui estudar bastante a máscara neutra, né? Amplamente estudada por Jacques Lecoq, além da máscara do palhaço, que até hoje, né, está dentro da minha pesquisa, está dentro do meu trabalho em si, no meu grupo de teatro, no Nutriteatro, né, e da parte de ensino que a gente realiza aqui em Brasília e também fora de Brasília, mas principalmente na cidade de Samambaia, dentro do Ponto de Cultura Galpão do Riso, né, que é a formação continuada de palhaços, que a gente começou em 2010, e aí até hoje a gente vem realizando oficinas, tanto de formação de palhaços, quanto de formação de números e tudo mais. Isso foi graças ao Lata por esse espaço de experiência e de ensino também, né? Dentro disso tudo, o Lata, ele possibilitou também para a gente conseguir se especializar não só na parte prática de atuação e de ensino, como também na parte técnica e prática de composição de artigos, composições de ensaios escritos. Isso, para mim, foi crucial, tanto para a realização do meu PIBIC, quanto para a realização do meu TCC e principalmente para a realização do meu mestrado, que também é dentro, se comunica bastante com Lata, dentro da linguagem do palhaço, né? E aí, para finalizar, eu queria pedir para a Joana colocar para a gente, se for possível, Joana, os slides, pode colocar agora, um pouco sobre como eu dei continuidade ao meu trabalho dentro do Lata, que é pela palhaça Chica Xaxim, está aí representada, né, através dos espetáculos, e também, pode passar o próximo, aí novamente a minha palhaça, pode passar o próximo e último, e também sempre ainda associando o boneco e a animação do próprio corpo como boneco também nos meus trabalhos, assim. Uma vez que você mergulha nessa linguagem, você nunca mais consegue se desprender, ainda bem, que você passa a enxergar o mundo de uma outra forma e tudo pode ser animado. Muito obrigada, gente, por esse espaço, e vida longa ao Lata, mais 20 anos por aí. Obrigada, Paula. Muito bom ouvir toda essa trajetória e como é rico, né? Esse universo de animação, como é rico, assim, quantas possibilidades, né, que existem, né? Muito bom. Eu vou chamar agora o Guilherme para conversar um pouquinho com a gente. Oi. Oi, gente, tudo bem? Como eu disse, é um prazer enorme estar aqui nessa mesa. E meu histórico com teatro de formas animadas veio totalmente pela universidade, porque eu passeava pelo IDA, né, o antigo prédio do IDA, e do Instituto de Artes, e via alguns malucos ali na sexta à tarde, sexta de manhã, variava alguns horários, mas estavam ali eles trabalhando, brincando de bonecos, e eu falei, caramba, essa brincadeira de bonecos deve ser muito interessante, eu sempre gostei,
E aí eu olhei eles e ficava querendo saber, e ficava aproximando e conversava. Eles falaram, vem aqui brincar, né? A Casey e o Guilherme Oliveira. E aí, e a Janaína. Aí eu falei, gente, bora, um dia eu vou conseguir, porque eu tenho uma disciplina no horário e tal. Aí passou um tempo, eu tive a disponibilidade lá do horário e fui lá brincar e nunca mais larguei, porque foi maravilhoso a experiência. Foi uma coisa muito mágica, assim, de entender os processos dos bonecos. E nesse intervalo que eles estavam com esse processo da extensão, né? E foi quando a gente fez essa migração para um projeto de extensão com o Teatro de Mamulengo e depois com o laboratório de teatro de formas animadas. E a gente teve um percurso de muitas aventuras em muitas salas e a gente ficou dividindo uma sala a princípio com o figurino e foi ótimo quando a gente conseguiu essa aquisição, né, de um espaço para poder trabalhar. E a extensão universitária deu esse fomento para a gente, né? Não só com espaço, mas também com recursos. Então a gente passou a ter bolsistas, a ter recursos para fazer as montagens, para fazer compra de equipamento, para fazer transporte, para a gente poder apresentar. Então foi bem legal porque deu um up assim no processo que já estava em pesquisa informal, né? Pelo pessoal nas sextas-feiras. E depois da sala do figurino, a gente passou a paquerar a sala no prédio novo, né? Que ainda estava em construção na época, o prédio atual de artes cênicas na UNB. E conseguimos uma salinha no subsolo, aí uma sala exclusiva nossa, que foi muito legal. No processo de reforma lá, às vezes tinha que conviver com morcegos, com um cheirinho de umidade muito forte, cuidado para não apodrecer, não mofar os bonecos. Então a gente teve que ser sempre muito criativo e muito disponível, e muito ativo ali no cuidado com o material. E o mais importante desse processo todo, não só as amizades construídas, que eu também mando um abraço para todos que se envolveram com esse processo, mas também com a produção, um entender técnico da história. Então, explorar várias técnicas de formas animadas, sombras, manipulação direta, o mamulengo, a questão da iluminação. Então, a gente conseguiu envolver muitas disciplinas, né? Eu lembro que a gente fez três montagens que eu destaco aqui, que foram Risonha e o Pé de Feijão, que eu estava até puxando o pessoal, vamos fazer uma prática de uma montagem, e nas disciplinas que eu fazia, que era iluminação, figurino, né, iluminação, indumentária e cenografia, a gente conseguiu juntar o pessoal para abraçar esse projeto da Risonha e o Pé de Feijão. E fizemos essa montagem desse clássico, né, do João e o Pé de Feijão na nossa versão. E ali já inserimos os nossos quereres de temáticas, né? Como a negritude, que é uma menina negra da periferia, que é a principal, em vez de João, é a Risonha. A questão das drogas, que era a Risonha e o Pé de reticências, feijão, né? Brincando com as drogas um pouco. E colocamos um traficante, uma questão da vaquinha com os feijões mágicos, e com várias técnicas. E para isso, a gente, na disciplina de iluminação, a gente criou a empaminada, que era uma empanada iluminada. Então tem esses projetos e tudo, com os refletores na frente, em cima, então luz de pino, luz frontal, e a empanada abria um balcão para ter balcão, tinha em cima para fazer de luva, o balcão para manipulação direta, e embaixo para também manipulação direta ou marionetes. E ela virava também, tinha rodinhas para virar e fazer teatro de sombras. Foi uma parafernália pesada que a gente conseguiu fazer com recursos da extensão e que a gente acabou apresentando e depois viajando com esse espetáculo. A Risonha e o Pé de Feijão, indumentária e cenografia, foi feita com muito apreço pelos alunos, inclusive com catálogo grosso, com vários detalhes. Então, foi bem explorado a parte técnica e com a produção foi uma grande aventura, porque a gente conseguiu. Eu fui lá direto na Caixa Econômica ali, pedi um patrocínio, eles apoiaram a gente para ir para o Fringe, que é o festival de teatro lá do Festival de Teatro de Curitiba. E a gente viajou com essa empaminada,
a gente montou lá a estrutura, apresentamos, foi muito legal esse contato, o pessoal ficou impressionado também como a gente tratava questões muito adultas também, com o teatro de formas animadas, colocamos a nossa pegada na dramaturgia, e isso foi bem rico para a gente ver o retorno deles, porque a gente tratava o teatro de formas animadas para adultos também, né, sempre. E já tínhamos a experiência de apresentar no EJA também, pela extensão, né, com o transporte da extensão da UNB. Então, a gente conseguiu fazer um pouco a temática de humor um pouco livre para a família toda. E apresentamos no Teatro dos Candangos, rodamos com o espetáculo para apresentar nos teatros e a gente já tinha um histórico de apresentar os mamulengos em vários locais, nos shoppings também, mas principalmente nas ruas, nos festivais. E a roda de teatro de bonecos da CTB, Associação Candanga de Teatro de Bonecos, que sempre a gente esteve colado e sempre intrínseco assim, essa participação e dos seminários e tudo que ocorriam pela CTB. Também tivemos a montagem do Torres de Latão. Foi muito legal porque a gente não fez por editais e nada, né? O Risonha, inclusive, teve apoio do FAC para fazer um curto-circuito. E a gente, com o Torres de Latão, que o Guilherme Oliveira puxou, a gente fez bonecos Marote, né, que manipulava de luva com manipulação da boca. E foi muito rico porque a gente criou uma estética muito bonita junto com o Gui Oliveira. E éramos 3 Guilhermes, tinha também o Guilherme Sampaio, eu, Guilherme Carvalho e o Guilherme Oliveira. E as meninas, depois desse período que a gente teve o Torre de Latão, que a gente rodou também com algumas apresentações pela Funarte, pela roda de teatro de bonecos, que eu me lembro. E aí a gente fez... as meninas montaram também Catadura de Ossos, que foi um espetáculo mais feminino, um espetáculo voltado ao universo feminino, com histórias muito lindas. Eu tive o prazer de fazer parte da iluminação, né? E foi muito bonito que a Isabela Brochado fez o espetáculo junto com as meninas, e foi muito legal, muito rico. E teve também a montagem do Capital. O Capital, para mim, o espetáculo me toca muito porque foi minha graduação, foi de formação, e eu explorei muito a questão do mamulengo e da história de Brasília. A Joana, que fez uns bonecos também, e na indumentária, cenografia também, a gente fez essas parcerias, igual com a Risonha, que foi muito rico. E a gente fez também um catálogo muito grande com as coisas que a gente produzia. E a gente fez uma montagem. A dramaturgia trata de um mamulengueiro que veio para Brasília fazer o seu teatro de mamulengos e não consegue sobreviver com o teatro de mamulengos e passa a trabalhar na construção civil, né? E aí ele vira candango, sempre querendo juntar um dinheiro para também voltar com a arte dele e tudo. E acha que vai morar na cidade e acaba vendo que não vai morar na cidade. Então a gente tinha esse universo do mamulengo, do teatro de sombras, que a gente explorou com o vídeo e cenografia. Sempre um pouco nessa trajetória eu trabalhei com tecnologia junto no Lata, né, tentando a empaminada com a iluminação, o teatro de sombras junto com o vídeo. Então, cursei disciplinas também de audiovisual lá no UNB. Então, a parte transdisciplinar, o laboratório bebia muito. Né? Não é à toa que a gente teve participações de pessoas de outros cursos que enriqueceram muitíssimo assim, nossas montagens. E com o Capital a gente rodou muito, apresentamos recentemente agora também, e trouxe nesse universo várias questões políticas que no Risonha já estavam presentes e que a gente sempre permeou em nossas obras pelo Grupo Pirilampo, de teatro de bonecos e atores. O grupo sempre foi um modo de a gente comercialmente fomentar não só as produções do Lata, né, como as produções do grupo e as pessoas físicas, né, os atores, os artistas que precisavam receber, pagar os boletos e tudo. Então, a produção foi sempre muito paralela ao teatro de formas animadas, foi a questão da produção de fomentar os cachês, os recursos.
E os transportes, então a gente foi para o Festival de Paracatu, que a Isabela Brochado organizou também, a gente foi para os vários shoppings, a gente apresentou em muitas cidades satélites, rodamos também para fora, no México, no Equador, em Colômbia, a gente apresentou para alguns públicos em rua, mas sempre com esse viés, né, do chapéu, da gente passar a ter algum cachê de algum festival, e isso ajudou a ser também uma fonte de renda para todos nós. Principalmente, acho que para mim, a Casey trabalhava como professora, trabalha ainda como professora na Secretaria de Educação, um outro integrante tinha algum outro emprego, e eu sempre foquei muito na parte artística, então eu sempre fomentava essa parte de produção por conta não só de sobrevivência, mas pela profissão em si ser essa de artista. Então, dramaturgias e tudo foram feitas com esse viés, com esses projetos. Rodamos também numa caravana com outros grupos, pela Funarte também, né? E o grupo Mandala também, que a gente rodou, né, Joana? E para Mato Grosso e outros estados, foi muito rico, conhecer o Pantanal, apresentando 5 espetáculos. E a palhaçaria que sempre permeou ali o teatro de bonecos para mim, porque eu manipulo minha mala como animada, né? Como formas animadas, a remela. Então a remela foi meu boneco que eu mais manipulei, vamos dizer assim, que eu puxo ela como se fosse um cachorrinho. E aí a gente já passou por várias aventuras, muitas viagens. A remela, tadinha, já está toda arrebentada de tanto rodar. E a universidade, a academia, o que eu mais tenho orgulho assim de ter pela academia conhecido muito da cultura popular. E esse diálogo que a gente não pode ter muro nunca foi muito rico para minha formação, muito mesmo. A palhaçaria e toda a parte dos bonecos foi o que me fez um diferencial até no mercado, porque o mercado formal assim exige muita criatividade. E essa técnica, esse conhecimento, essa leveza que eu consegui conquistar um pouco na carreira foi pelo Lata, pelas tensões na palhaçaria também, na UNB. A Manuela Castelo Branco fez um curso também. E pela 518 Sul, fiz muitas oficinas lá. Então, essa riqueza, acho que foi o que fez minha formação. E a produção me ajudou muito nessa manutenção de tudo. Então, sou muito grato a ter encontrado todas essas pessoas no caminho e ter colaborado um pouco com tudo isso que a gente fez. E foi uma aventura linda que Casey, Isabela, Jana, Guilherme Sampaio, Guilherme Oliveira, a Ana Luísa Bela Costa, que foi grande parceira em várias montagens desta, e Michele Schmidt, Hugo Leonardo, são vários nomes. E a Joana, a Rosana, todos foram muito ricos assim nesse encontro e o aprendizado foi maravilhoso. É isso, vou finalizar com meus 15 minutos aí, agradecendo a todos e estou à disposição aí para responder qualquer outra pergunta aí que vier. Obrigado, Joana, passa a bola aí. Obrigada, Guilherme. Muita história para contar, né? Eu vou chamar agora a Jéssica, né, para contar um pouquinho da experiência dela com Lata. Oi, Jéssica. Olá. Minha internet está um pouco precária, mas eu acho que vai dar para falar legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo, né, todas as pessoas que disseram, a Kaise, o Guilherme, a Joana, a Fabiana, né, que são pessoas que eu não tive contato pessoalmente, mas eu já agradeço por permitir que o Lata existisse, né? Por contribuir com essa caminhada, por contribuir com o teatro de formas animadas. E eu vou contar um pouco da minha experiência, de como que foi, assim, para mim, que sou uma aluna que não é da artes cênicas, né, não era da artes cênicas, da graduação, pelo menos, e era da gestão de políticas públicas.
eu estava desenvolvendo na época, em 2017, já estava desenvolvendo meu TCC em cultura popular, políticas culturais e cultura popular, e daí surgiu o interesse em conhecer mais sobre a cultura popular do nosso país, né? E eu lembro que o meu contato com o teatro aconteceu por conta do meu irmão, que ele tinha falecido em 2016. E aí eu estava andando pela Artes Cênicas, buscando encontrar no teatro uma forma de me encontrar também com meu irmão. Então eu estava lá e eu vi um anúncio escrito Laboratório de Teatro de Formas Animadas. E eu fiquei pensando, o que é isso? Que, que, que universo é esse, né? E foi quando eu decidi me inscrever e foi muito rico mesmo. No primeiro dia de aula, no primeiro contato com a Isabela Brochado, que antemão já deixo aqui que ela mudou minha vida, eu amo a Isabela Brochado. Isso não é segredo para ninguém, eu amo ela e ela permitiu que eu conhecesse um universo muito vasto que é o teatro de formas animadas. A partir desse contato, minha vida mudou. Eu pude conhecer, né, pude começar a construir bonecos. Esse amigo que eu tô aqui, é o seu Margarido, que a gente fez. E era um boneco de manipulação direta, acabou virando uma marionete para permitir que eu manipulasse ele sozinha. Dentro do Lata, também, né, conheci muitas pessoas. Lá eu pude amizades como a Beatriz Mota, é uma amiga que a gente trabalha hoje juntas, né, é uma irmã de vida, né, a gente está sempre se conversando, falando sobre o nosso trabalho, que é o grupo Mamulengo Santa Dica. O Mamulengo Santa Dica, ele surgiu em 2018, quando vimos, né, a necessidade, assim, de se ter mulheres bonequeiras, e se ter um grupo também só de mulheres. E aí a gente percebeu que o Mamulengo Santa Dica poderia ser esse espaço de troca entre mulheres em relação ao teatro de formas animadas, e principalmente com a linguagem do mamulengo, né? E aí veio o Mamulengo Santa Dica. Durante esse processo, eu consegui também ser bolsista também pelo PIBIC. Essa possibilidade me deu, né, a oportunidade de poder se aprofundar na pesquisa. Então, eu me aprofundei, fui atrás de técnicas de construção, me dediquei mais ao Lata também, né, de organização das questões mais técnicas, né, do Lata, tanto de costura, como de construção de cenário, e feliz, estou feliz, sou muito feliz, muito grata mesmo de fazer parte dessa história, desses 20 anos aí do Lata. Eu sei que eu esqueci alguns nomes, eu sei que muitas pessoas contribuíram também, né? É uma lista muito longa mesmo, e deixo aqui os agradecimentos por esse espaço transformador que é, né, o laboratório. Sobre as experiências que mais me marcou, foi esse contato com os mestres, né? A Isabela, ela deu todo um trabalho em cima dos mestres, né? Dentre eles, o Mestre Zé Divina, eu destaco o Mestre Zé Divina, porque a gente fez um espetáculo de pequenas histórias do repertório do Mestre Zé Divina, e ele tem umas histórias, ele se diferenciou,
assim, na minha perspectiva, porque ele tinha histórias que as protagonistas eram mulheres, né? E aí a gente foi, abraçou a história, fizemos as nossas modificações, nos inspiramos em outros autores, como Mariano Suassuna, e criamos um espetáculo bem legal, né, que fala sobre também o protagonismo da mulher e das personagens femininas das histórias, mostrando também as diversas personalidades, né, que as mulheres têm. Não mais aquela mulher retratada como frágil ou superficial mesmo, assim, são mulheres fortes, são mulheres que têm as suas opiniões, né? E essas personagens, elas são, como se diz, as estrelas das histórias. Isso foi muito legal também. Depois desse período com a Isabela, né, eu penso hoje em fazer um mestrado, né, na área de teatro de formas animadas, de pesquisa, principalmente com essa questão do gênero, né, da mulher, atuando dentro da área de teatro de formas animadas. E atualmente, mesmo depois da graduação, né, de gestão de políticas públicas, como já foi falado, que hoje eu não trabalho com isso, evidentemente. Hoje eu trabalho com teatro de formas animadas, basicamente com a marionete, né, com o Seu Margarido, e também com os mamulengos. Já tem um ano que eu me mantenho só assim. Trabalho também como assistente de cenografia, de figurino. Trabalhei um tempo também na bonecaria São Saruê. Lá, essa experiência foi muito importante também, porque eu tive contato com o Mercado Sul, morei no Mercado Sul por um ano. Lá eu pude trabalhar na bonecaria São Saruê com o algodão, Guinaldo Algodão. Tive um contato mais próximo com o Chico Simões também. Essa experiência foi muito importante durante a minha trajetória, aprendi muita coisa lá. E também uma experiência muito importante que eu não posso esquecer de falar, que me marcou profundamente, foi a apresentação que a gente fez no IFAM, né, durante a jornada de reconhecimento, né, do mamulengo como um patrimônio cultural imaterial. E foi uma experiência muito bonita, porque a gente pôde falar sobre esse patrimônio e apresentar para um mestre, né, o mestre Zé Divina, o espetáculo que fizemos sobre o repertório, né, que havíamos tirado do repertório dele. E apresentar para um mestre e ver que o mestre gostou, né, ele inclusive se emocionou, foi muito forte para mim, não foi algo que eu esperava. Eu acredito que eu não imaginava que isso ia acontecer, acredito que nem a própria Isabela imaginava isso, mas foi uma experiência muito linda, muito rica, né, aquele dia, durante lá no IFAM, ter compartilhado com tantos mestres, né, lá estava presente Chico Simões, Josias também, né, a Isabela estava lá, e apresentar junto com a Isabela, foi tão lindo também. Essa experiência foi muito marcante. Depois da faculdade, né, depois desse período, eu decidi que eu teria que continuar a pesquisa, né? Há muitos mestres ainda para conhecer pelo país. Hoje eu estou aqui na Bahia. Eu vim atrás dos mestres daqui. Estou só esperando esse período de crise sanitária passar para me poder estar entrando em contato com os mestres como Jorge Rasta, Denise, né, Ismini. Quero poder conhecer todos esses mestres e mestras para aprofundar a pesquisa, documentar,
né, e usar esse material para o meu mestrado. Atualmente, durante esse momento de pandemia, estou me mantendo somente com arte de rua, o que tem sido um grande desafio para mim, né, estar nesses espaços como praças, né, orlas, pontos turísticos, bares, restaurantes, estou nesses lugares com a minha marionete, geralmente essa, ou umas outras duas que são duas marionetes que fazem cavalo marinho, levando a cultura popular para as pessoas, e as experiências, elas são riquíssimas. São riquíssimas, ver o brilho no olhar das pessoas, das crianças, principalmente, lidando com pessoas de diferentes classes, né, diferentes formas de se colocar no mundo, e também, assim, ver a diferença que faz para essas pessoas encontrar um boneco como esse, por aí, né, crianças que falam, nossa, eu nunca vi, adultos que falam que nunca viram, adultos, idosos que choram ao ver o boneco, né, mas ainda para mim é um desafio ainda estar lá, principalmente agora nesse momento de pandemia, se colocar ainda para mim, ainda mais sozinha, né? É um desafio, assim, como pessoa mesmo, mas a gente segue na luta, até porque é o ofício que eu quero seguir, né? É um sonho também. E a gente segue acreditando na causa social, né, do teatro de formas animadas. E, e é isso. Espero que esse trabalho renda frutos, essa pesquisa gere um mestrado, uma pesquisa mais aprofundada, né? Vou estar me dirigindo agora pela Latinoamérica, levando esse boneco junto comigo e outros também, fazendo outros bonecos também, porque acredito que os bonecos veio para todo mundo. E é isso, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Que legal, né? Tanta experiência interessante, tanta coisa rica, né? Nesse contato com a cultura popular, com a tradição, né? E como isso nos toca profundamente. Bom, eu queria chamar a mesa toda para cá para a gente conversar um pouco, né? E aí queria abrir para comentários, quem quiser comentar um da fala do outro, enfim, fica aberto agora para a gente conversar um pouquinho. Então, acho que eu vou falar uma coisinha assim. Eu consegui acompanhar mais agora a fala da Jéssica, que eu não conheço. Prazer, Jéssica. Prazer. Eu sou a Kenzie. A minha internet, eu caí, né, algumas vezes aqui, então não consegui acompanhar mais do que eu pude ver. É incrível, né, como cada um, quer dizer, o Guilherme, que é da mesma época que eu, né, cada um faz coisas de um jeito diferente, né. Então é muito legal escutar, assim, eu não consegui escutar tudo, depois eu vou até escutar a gravação com calma, mas como as diferentes fases, né, do Laboratório de Teatro de Formas Animadas aconteceram e foram vitais para a formação de cada um de nós aqui, né. Então, quando eu fiz uma coisa mais arqueológica, digamos assim, né, porque eu foquei mais no comecinho mesmo, né, mas quando a gente faz as coisas, a gente não tem, a gente tem noção o que significa para a gente naquele momento, né, e naquele momento aquilo era muito vital para mim. Era muito importante para a minha formação, para o meu estado de finalização de curso, de graduação.
para minha escolha profissional, sabe? Foi fundamental. E escutar a Paula, escutar a Jéssica, escutar o Guilherme, com os olhares diferentes, né? Muito especial, né? Porque muitas coisas eu pude acompanhar depois. E eu pude estar presente também depois. Mas em diferentes lugares, às vezes, né? Então, a gente teve experiências bem diferentes. E como foi longevo, como está sendo longevo o Laboratório de Teatro de Formas Animadas, né? O professor João Antônio, ele gostava de dizer que o laboratório nosso de Teatro de Formas Animadas, ele era o primeiro laboratório do Centro-Oeste de Teatro de Formas Animadas. Né? Eu achava legal ele falar isso. Mas isso, eu queria comentar só isso, esse prazer de estar aqui, essa alegria. Viu? Obrigada. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer novamente esse encontro, que está sendo muito enriquecedor. Sempre um encontro no Lata é enriquecedor, né? Ainda mais com várias gerações ao mesmo tempo, assim, saber tanto da história, né, que aconteceu, que está acontecendo e que ainda vai acontecer, né, em diversas fases do Lata. E que linda a história de cada um da gente, né, gente? Que bom que a gente está aqui para poder contar e para poder compartilhar, e ainda bem que para um público também que está assistindo agora e ainda tem essa oportunidade de poder assistir futuramente, né? A gente está deixando aqui registrado dentro do YouTube essas experiências, e para quem quiser procurar também ainda, está aí à disposição Lata, né? Para continuar escrevendo essa história. Muito obrigada por esse encontro. Obrigada, Joana, Guilherme, Casey, Jéssica, pelas histórias. Tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Um grande beijo em todos, se cuidem, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Um cheiro. Tchau, tchau. Obrigada, Paula. Tchau, Paula. Tchau, tchau. É interessante, né, gente, como o Lata, ele vai se irradiando, né, assim, em várias áreas, né, você vê que tem questões da tradição, da contemporaneidade, tem produção teatral, tem criação artística, né, tem estudo, tem pesquisa, tem aprofundamento. Então, é muito rico, assim, né? E como isso deixa marcas profundas na gente depois que a gente vai desenvolver outros trabalhos, né, fora da universidade ou até voltando para a universidade, porque tem esse movimento também, né? A gente tem aqui, Casey e Guilherme fizeram mestrado, né? Jéssica vai fazer logo, logo, eu fiz um mestrado, estou no doutorado agora, então isso vai também, tem um ciclo, né, de ir e vir e ir para o público também, né, que não é uma coisa restrita ao ambiente acadêmico, né, eu acho que esse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, ele fica claro que ele é entrelaçado, né, e dentro do Lata a gente vê isso se irradiando, né. Eu vi aqui nos comentários muitas lembranças de várias pessoas que passaram, né, e é muito gostoso, assim, a gente perceber como um projeto que foi e é tão caro a nós, ele também tem sementes plantadas, né, em várias outras pessoas, em outros ambientes, em outras cidades, né. O Lata hoje tem uma filial em Goiânia, né, que também é um fato muito importante, assim, o Guilherme Oliveira, que é uma pessoa que estava nesses primórdios, né, Casey? E que Sim. vai, quando ele chega lá na Universidade de Goiânia como professor, ele já implementa lá também. Então, é um momento também que a gente percebe o potencial disso tudo, né? Então, quem mais
quer falar? Eu gostaria também de agradecer especialmente a Kaise, né? A Kaise e o Guilherme também, né? Que participaram desse momento inicial de criação desse espaço. Eu não conheço vocês, mas eu já ouvi muito falar de vocês, viu? E também a boneca da Laloba, ela continua lá no Lato, eu sempre vejo ela, e a Isabela fala com muito carinho desse espetáculo, sabe? E é legal ver o Lato, enxergar o espaço do Lato e ver toda essa história nele, assim, ver a boneca da Laloba, ver os bonecos que os antigos alunos, né, que passaram por lá deixaram, muitos bonecos mesmo, muita história dentro daquele espaço, né? E a gente continua levando isso e sempre reconhecendo, né, o, o, o carinho, o trabalho, o suor que é a criação, né, do teatro de formas animadas. Porque tem muito trabalho que é silencioso, né? O trabalho que a gente está por trás das cortinas, assim. Então, só tenho a agradecer mesmo por abrir esse espaço, esse caminho, que a gente possa trilhar por ele. E é isso. Obrigada. Obrigada, obrigada. Eu posso falar mais um pouco Guilherme também de uma. quer falar, Guilherme? Fala, Gui. Tem as questões das montagens que eu fui falando, tem os mamulengos que a gente fez. Foi o que a gente mais apresentava na época do Lata, que era a inconveniência de se ter coragem, que a gente fez, do Benedito, e Marieta Sabida, Vasilisa Sabida, que tinha um teatro de objetos também, que a gente montou com sapatos e tudo, foi bem legal em uma disciplina de linguagem. E a gente também, eu lembro do Rei da Vela, que a Janena montou um dos atos com frutas. Foi muito interessante essa montagem, que os bonecos eram perecíveis, né? Era só um teatro de objetos com frutas e que mudava o elenco a cada ensaio e montagem. E a gente fez teve o BSB, o dia que o Brasil encontrou o consertador de Cacunda, que fala essa história da Universidade de Brasília, da construção de Brasília, que depois virou o mamulengo do personagem do Capital, lá do Zé. E a gente fez as bravatas do professor Tiridá na usina do Coronel de Javunda também, um clássico do mamulengo que a gente montou com muita gana para tentar explorar em respeito ao mestre e tudo, e foi muito legal levar esse espetáculo em muitas rodas, muitos lugares, e tem algumas histórias também que eu queria ressaltar aqui, mais curiosas mesmo, que a gente vivenciou. Uma que a gente, Joana vai lembrar disso também, que a gente montou a risonha, o boneco da risonha, depois seu boneco tinha desaparecido lá no laboratório, e a gente teve que remontar ela, e era mais trabalhosa, muitos detalhes de articulação e tudo pequenininho. Foi curioso isso. Teve uma vez a gente também na temporada que a gente conseguiu um patrocínio de alimentos e uma vez todo mundo comeu a sobremesa e deu uma diarreia no elenco todo. A gente ficou no outro dia só se encontrando, todo mundo passando mal, mas a gente foi e apresentou o espetáculo. Deixa eu ver o que mais. Os bonecos que tinham a cara da Casey, muitos que o Guilherme Oliveira fazia, tanto do Torres de Latão e outros. E uma vez também, para finalizar aqui dessas histórias curiosas, uma caravana que a gente fez, né, com o grupo também da Rosana e da Joana, a gente mudou uma rota uma vez, que a gente tinha algumas cidades lá de Mato Grosso, e teve uma cidade que o prefeito não tinha apoiado em nada e a gente acabou tendo que mudar a rota para uma outra cidade. Ligamos para outra cidade, produzimos no meio do caminho, e aí a gente foi para outra rota que nos acolheu, uma outra cidadezinha. E foi interessante isso, porque a gente tem essa dinâmica, né, de mudanças de rotas. E o laboratório tem isso, para tentar ver onde acolhe, onde vai, e a extensão é um ponto de norte assim, pro laboratório, como projeto, mas que possa sempre estar preparando para o mercado de trabalho dos alunos também. E a Fabiana falou até sobre a importância, né, falando aqui no chat, da importância do Teatro Fomos Animados na UNB. Eu acho que esse diálogo do acadêmico com
o erudito, do acadêmico com o popular, né? Esse erudito e o popular, essa coisa acadêmica mais formal da pesquisa e do brincante do popular, acho que é o mais rico dos bonecos estarem na universidade. E as técnicas de manipulação e dos estudantes, dos atores, terem a oportunidade de manipular um corpo diferente do seu, isso torna a interpretação muito melhor para quando ele também estiver no palco com o seu próprio corpo, entender como é que é essa duplicidade, né, das máscaras, dos bonecos. Então, acho que isso ajuda bastante e é uma experiência que todos os estudantes deveriam ter como ator manipulador. É isso. Passo a fala aí. É interessante, né? Porque é uma área muito rica, o teatro de formas animadas, e quando ele faz parte formalmente do curso, né, quando tem uma disciplina obrigatória ou optativa, ou optatória, como tem no NB, a gente vê a potencialidade do teatro de formas animadas para além do próprio teatro de formas animadas, assim, como ele pode ser um trampolim, um impulsionador para outras áreas também. Né? Uma coisa que eu acho muito, muito interessante disso tudo é que com o laboratório funcionando, existe a possibilidade de uma sobrevida do que é produzido durante as disciplinas, porque na graduação, assim, tem muito uma experiência que fica muito restrita daquele tempo, daquele espaço, daquelas pessoas. Então, tem uma disciplina de direção, aí a gente tem todo um esforço de trabalhar uma dramaturgia, uma cenografia, tal, trabalhar para ali formatar um objeto cênico, né? Uma cena, uma peça, algo. E, muitas vezes, quando não existe essa possibilidade, esses projetos morrem ali. Às vezes, são projetos que são riquíssimos, né? O laboratório, ele possibilita que os alunos tenham essa dinâmica de terminar uma disciplina ou, durante a disciplina, ter esse apoio do laboratório para ter uma sobrevida, para, de repente, isso ir como um produto mais finalizado, né? Se eu não me engano, foi assim com a risonha, surgiu de uma disciplina, não foi, Guilherme? Foi assim com outros experimentos, é assim, às vezes, com um estágio que tem que fazer. Então, esse suporte que é dado no laboratório de extensão, ele é muito importante para os alunos, né? E para os professores também, né? Eu acho que, assim, o trabalho que a Isabela faz, assim, a gente estava vendo ali no chat também essas colocações, eu amo a Isabela. Sim, claro, porque é uma pessoa que está fazendo essa ponte, né, da tradição. É uma pessoa que é uma artista também, e isso faz muita diferença, né? Porque você tem um professor que é um artista, que ele está nesse lugar de criador também, ele ultrapassa esses limites desse acadêmico que vai só na pesquisa, que é importante também, mas você percebe que existe um irradiar aí, né? Muito interessante. Vamos ver aqui tá, vocês podem assistir alguns espetáculos que fazem parte do LATO, na Mostra das Cênicas, que estão na programação do Instituto de Artes do IDA, né? Aqui tem uma pergunta da Fabiana: quais as potencialidades, além dos espetáculos, na licenciatura também? Quem quer falar um pouco disso? Casey? Eu posso falar. Eu, como professora da educação básica, eu vi no teatro de bonecos um caminho, uma potência fundamental no trabalho com os alunos. E é interessante experimentar com crianças e com adultos. E eu achei
com crianças é muito interessante e tudo, mas eu preferia até com os adultos, né? Os adultos estão mais, mas a construção, a assistência de vídeos interessantes, e torna o teatro, que muitas vezes não faz parte do repertório cultural de muitos lugares, assim, né, mas do universo da escola pública e tudo, nossa sociedade desigual, né, ele traz uma concretude para a sala de aula que é muito interessante, sabe? Quantas vezes eu não levei uma mala de boneco Acho que a Case teve um probleminha com a internet dela, mas a gente vai continuando aqui, né? Como é interessante isso, né? Eu também dou aula para a escola pública, né? Lá em João Pessoa, eu sou professora municipal de João Pessoa, e eu percebo muito isso que eu estava falando, dando continuidade aqui à fala dela, depois ela complementa, quando ela voltar, né? De como é diferente quando o professor, a professora entra em sala de aula com um boneco, ou a construção daquele boneco. Então, essa materialidade em sala de aula, ela faz total e completa diferença. Assim, a gente, na escola pública, a gente enfrenta muitas dificuldades, assim, de trabalhar com questões de insalubridade mesmo, de violências e tudo mais. Não sei se é essa a experiência que a Casey tem, mas comigo aconteceu muito de ter um ambiente muito difícil, muito instável, e de repente quando eu chego com um boneco ou com uma proposta cênica, com a sombra, nossa, isso aí, sabe, salva o dia, mas continua, Casey, vai lá, você chegou na sala com uma mala... Eu caí, né? Não, eu acho que um dos grandes recursos que o professor de teatro, todo professor de teatro devia ter, é uma mala de bonecos, por exemplo, né? Todas as vezes que eu levei uma mala de bonecos para a sala de aula, foi incrível, foi muito interessante, entendeu? Foi um divisor de águas na aula de teatro, um divisor de águas na aula de artes em geral, e até hoje, que eu tenho trabalhado muito mais com a educação musical, sabe? Então, ainda hoje, quando eu levo uma mala de boneco para a sala de aula da educação musical, é interessantíssimo, né? Então, é isso, cada um tem um som, cada um tem uma invenção de uma música, cada um tem uma voz, cada um tem, sabe? E suscita a imaginação, suscita a criatividade, e é concreto, né? Quer dizer, essa concretude que o teatro de formas animadas, que os bonecos, as máscaras também, os objetos também, né? E tudo isso que a gente estudou aí bastante ao longo da nossa trajetória, são coisas fundamentais para a pedagogia do teatro, né? Na minha compreensão, na minha experiência, foram fundamentais e são fundamentais. O difícil é lidar com eles, né, Casey? Porque todos querem pegar os bonecos ao mesmo tempo, todos querem... Já inverte o processo, né? O que de repente antes poderia ser uma apatia, uma falta de vontade, vira um excesso de vontade. Então você tem que lidar um pouco com esse outro lugar, que é muito mais gostoso cá para nós, né? Exatamente, porque vira o lugar do desejo para o estudante, né? Isso. E aí a gente consegue acessar outros lugares que de repente uma aula teórica não consegue. Né? Sim, mas depois de ver os bonecos, a teoria faz muito mais sentido. Com certeza, com certeza. É muito interessante, eu testei isso. Eu tenho sistematizado. Como foi? Fala um pouquinho, como foi? Não, isso foi incrível, assim. Eu pedi para os alunos, depois que eu levei
bonecos para eles conhecerem, depois eles construíram bonecos, depois eles montaram cenas. Aí eu pedi para eles fazerem pesquisas sobre grupos de teatro de bonecos no Brasil. Fiz uma lista, dividi as turmas todas. Aí eles fizeram trabalhos escritos, bonitinho. Só que aí ganhava mais ponto se apresentasse verbalmente, fizesse tipo em formato de seminário. Pensa os meninos de 11 anos apresentando seminário. E se fizesse pergunta no seminário do colega, ganhava mais ponto. Aí eu falei, pronto, foi uma felicidade, sabe? E a gente ficou com um acervo de 152 bonecos feitos pelas crianças. Eu fiz sessão de fotos com os bonecos. Foi muito interessante, sabe? Foi uma das experiências mais ricas dentro da escola pública que eu já tive. Né, da escola pública mais formal, porque hoje eu trabalho numa escola pública de natureza especial, que tem muito mais recurso, né? Mas, assim, aquele era um trabalho bastante, assim, que eu banquei, sabe, junto com os alunos, e foi muito legal, né? Maravilha. A Isabela está aqui pedindo para que a Keise e a Guilherme abordassem mais o teatro de formas animadas no cyberespaço, incluindo educação à distância. Uhum. Cyberespaço é bem Guilherme. Eu posso falar um pouco, acho que da educação à distância, que eles pode complementar bastante, que a gente teve a experiência, né, na EAD de fazer algumas montagens, e foi muito rico trabalhar com essa educação à distância, porque a gente, com vídeos, ensinou eles a montarem e fizemos algumas direções à distância, como tutores, professores, e depois a gente teve algumas viagens, né, com encontros presenciais, e que foi muito legal ver o desenvolvimento dos bonecos, o regionalismo, não só nas falas, mas também na vestimenta do boneco, né? Na finalização. E com o teatro de formas animadas no cyberespaço, eu percebo até no meu mestrado que eu trabalho com teatro digital, né? Tem um site, o miver.com.br, vou até digitar aqui no chat do YouTube, miver.com.br, onde lá tem alguns vídeos, inclusive tem vídeos de espetáculos do Pirilampo que foram feitos no Lata, e tem uma pesquisa lá, um formulário sobre teatro digital, teatro no cyberespaço. E o que a gente pesquisa, no mestrado, quando finalizei, eu falei muito dessa ligação também do teatro de formas animadas com esse teatro digital, porque alguns grupos já trabalham com iluminação de luz, e com iluminação não, com manipulação de luz. E com essas manipulações à distância, é como se o que eu estou fazendo aqui está chegando na casa de vocês, mas é um outro corpo, é uma outra matéria, é uma luz do que a gente está fazendo aqui. Então, se algo que eu animo aqui, à distância vocês recebem, vira outro corpo, isso tem muito a ver com o teatro de formas animadas em si, né? Porque eu estou com outro corpo sendo manipulado. É outro corpo que está comentando, que está causando a reação, e não o meu. Então, eu vejo que o ator telepresente, né, presente à distância, tem muito a ver com o ator manipulador, porque eu vou manipular, se eu chego perto aqui, fica meu rosto mais perto, se eu coloco minha mão, então eu sei que o que eu fizer aqui vai causar reações de imagens aí para vocês. Então, nesse formato, entender que eu estou manipulando, que a minha imagem está chegando para vocês, é teatro de manipulação com teatro de formas animadas, né? Então, eu vejo essa ligação muito forte entre o que a gente está manipulando de imagem, porque é diferente do audiovisual, né? Pré-gravado, assim, a gente está ao vivo. Então, se é ao vivo, o que o meu corpo faz reage nesses corpos que estão nas telas de vocês. E essa é uma ligação que eu fico pesquisando, quero aprofundar mais ainda nessa pesquisa, mas com esse link, porque é diferente, né? A gente tem a linguagem audiovisual, tem o teatro e tem o teatro de formas animadas. Então eu faço um pouco esses links aqui. E Keise pode complementar aí também, né, do teatro na EAD com aquela experiência toda nas disciplinas. Passa a bola aí. Tá. Na educação à distância, acho que tem... eu acho que é de uma riqueza enorme,
quando a gente está falando de estudantes que sejam adultos, né? Eu estou passando agora pela experiência de teletrabalho, estando com crianças, né? Então, tem lá outros desafios, né? Mas com adultos, a gente tem uma quantidade muito grande de recursos que propiciam o aprendizado, que propiciam, sim, o aproveitamento, né? Só que, como todo processo de educação, né, precisa das duas partes, né? Uma parte do que oferece, né? E a outra parte que acessa, assimila, devolve, né? Demonstra, né, que houve aproveitamento, porque senão só né, um discurso para o vazio, não é? Então, e isso é onde mora a delicadeza, né? Porque às vezes a gente oferece muito e recebe pouco, achando que é falta de interesse, achando, mas não é. São vários aspectos, porque exige um nível de organização, estudar dessa forma autônoma, que ela exige muito de nós, né? Então, é rica, mas, ao mesmo tempo, o teatro de formas animadas e o teatro em geral, eu me lembro muito que a grande discussão é como é que vai ser o aproveitamento desses alunos, né? E a questão passava, sobretudo, assim, pela necessidade da presença. E a presença física ela é realmente importante. O curso da UAB me mostrou, e a gente pensou o curso também com o viés, assim, o eixo, assim, semipresencial. Então, assim, tem que ter não é só o aluno de cá e o professor de lá, e sim é uma equipe de cá e uma equipe de lá. Sabe? Porque quem está de lá recebendo os materiais e tendo que devolver e pananã, tem que ter uma estrutura, tem que ter com quem partilhar, né? E nem sempre é tão frutífero a gente fazer isso somente à distância. A gente está passando pela experiência, a gente está se adequando, a gente está aprendendo, né? Mas eu acho que depois disso que a gente está vivendo agora, eu acho que o valor do presencial deve aumentar, eu suponho, né? Porque, por tudo, assim, tem trocas que não são ditas, tem trocas que não podem ser filmadas. Tem trocas silenciosas, só no olhar. Só de eu pensei e o outro falou. E isso, né, até pode acontecer à distância, e eu sinto que acontece mesmo à distância. Mas não tem, às vezes, o impacto da presença do outro, né? Então, realmente, eu gosto da educação à distância, tenho um apreço enorme pela educação à distância, mas acho também que ela é um recurso a mais. Talvez a gente hibridize mais o ensino depois dessa experiência obrigatória que a gente está passando, né? Pronto. Eu tive a experiência de ver o espetáculo do Guilherme. Eu tinha visto o Capital há muitos anos atrás, nos primórdios, né? E vi a apresentação do Sesc, que foi feita, e achei interessante como vocês conseguiram fazer alguns efeitos mesmo à distância, sabe? De ter uma presença dupla ali na tela, né? De como se a gente aqui, né? Eu estou com a Jéssica aqui, né? E eu faço com ela direto: oi, Jéssica, tudo bom? E ela respondesse para mim do outro lado. Então, isso. Oi, Guilherme. Né? Então, são formas também de se lidar com esse outro universo que é muito inusitado, mas que dialoga profundamente com a linguagem, né? Eu concordo com o Guilherme nesse sentido, assim, dialoga profundamente com a linguagem do teatro de animação, mas também não é o teatro de animação, né? Por conta dessa questão da presença mesmo, que a Cris colocou agora,
né? É muito diferente você apresentar ao vivo, né? Guilherme, fala um pouco dessa experiência, de como foi apresentar online e ao vivo, né? Então, como eu estava pesquisando já isso, eu sempre percebo que são características diferentes. Eu acho que o teatro é presencial, não tem conversa, né? Tipo, o teatro é essa teatralidade que a gente tem entre a plateia e a narrativa que está ali sendo contada, e que o teatro tem essas cinco sentidos, assim, né? Não é só áudio e visual, tem o olfato, o paladar, o tato, tem o encontro presencial. E a linguagem audiovisual, ela tem essa transposição, você tem que adaptar aquele espetáculo para essa linguagem, esse outro formato. E foi isso que a gente tentou fazer. O que eu gosto de fazer artes cênicas pela internet, que eu gosto mais de chamar de artes cênicas do que especificamente teatro, mas é contar algumas cenas pela internet, é que você pode ter outros recursos, como a interação, como a multiespacialidade, assim, né? Você tem vários espaços interagindo, você tem uma audiência diferente, você tem alguma linguagem estética clara, que é essa tela, né? Esse quadrado, esse retângulo. Agora tem também esses 360 graus, essas câmeras que dá para você rodar, mas são coisas a serem exploradas. Aí vem aí holograma, outras coisas que vão ser exploradas ainda e que são laboratórios, né, ainda, por isso que é legal explorar. Foi muito bom ter feito essa adaptação. A gente já gostava de trabalhar com a interação, mas no espetáculo Capital não colocamos a interação, mas colocamos esse máximo de transmissão mais próximo ao presencial possível, né? Onde puxa um pouco essa teatralidade dentro do possível. E na transmissão específica aqui, usando até o StreamYard, tem uma parte de sombra, né, com vídeo, e a gente optou em colocar a projeção de vídeo na parede e filmar a projeção de vídeo, que aí não parava o vídeo. Que quando eu vejo muitas transmissões de vídeo no StreamYard, ele fica travando às vezes. E aí, nessa forma, a gente conseguiu deixar fluido. Parecia o vídeo como um webcam aqui, e aí na parede transmitia. Então, são experimentos para entender os procedimentos. Cada plataforma tem suas características, e aí, por aí vai. É isso. A Isabela está perguntando aqui para a Jéssica o que te levou a assumir o teatro de bonecos como profissão. E eu também queria saber como é que está sendo essa experiência agora, durante a pandemia, de estar na rua, de estar apresentando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jéssica. Tá certo. O que me levou a assumir o teatro de bonecos como profissão? Eu acho que foi a paixão, né? Eu acho que foi. Porque eu lembro assim, meu primeiro pensamento, quando a Isabela propôs que a gente pegasse um objeto e desse vida a um objeto que a gente nunca pensou nisso, assim, eu senti que eu tivesse voltado a ser criança. E eu pensei, nossa, que gostoso, né? Voltar a ser criança, voltar a brincar com isso. Só que depois eu fui percebendo que o teatro de bonecos era uma coisa muito mais séria, na verdade, era um universo bem sério e bem profissional. É que eu fui entender mesmo a profissão, né? De bonequeiro, bonequeira, de pesquisador dessa área, e aí que eu fui percebendo que nesse universo uma possibilidade. Então, eu acho que veio essa paixão pelo boneco, que eu acho que salvou minha vida. Eu falo isso para as pessoas, eu falo, gente, os bonecos salvaram minha vida. E salvou mesmo. Então, eu vejo uma possibilidade de você estar lidando com algo que é gostoso de trabalhar, também uma possibilidade de você poder estar circulando, que eu tenho uma alma viajeira mesmo, então, assim, isso é uma coisa que já vem comigo de antes mesmo de conhecer o Lata. E, então, essa possibilidade de se locomover, a paixão, as pessoas também do teatro de bonecos são pessoas incríveis, são pessoas que eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, são pessoas interessantes, né? Tem muito a colaborar
com a gente como um ser humano mesmo. Então, esse foi o ponto principal que me fez escolher essa carreira. E também o fator da função social que tem o teatro de formas animadas, né? E na questão das pessoas, né? Você vê a diferença, as crianças falam, nossa, tia, podia tanto ter isso na minha escola, né? Podia tanto ter boneco na minha escola. Então, assim, você vê a diferença mesmo, assim, e a questão de estar na rua, né? No espaço na rua, de ser uma mulher sozinha, apresentando teatro de bonecos na rua, é um desafio muito grande. Principalmente, assim, eu acho que... Eu nunca saí do Brasil, mas eu acredito que é também uma questão também, sabe? Ser uma mulher sozinha, apresentando teatro de bonecos, estando no Brasil, né? Porque é um desafio muito grande mesmo, você encontra gente de tudo que é tipo, né? Nem sempre as experiências são as melhores, não vou mentir, encontrei situações desafiadoras de falta de respeito, de pessoas que acham que porque você está trabalhando na rua, você é público também, sabe? Então, assim, situações difíceis, mas também não é, bem de longe, a maioria das experiências que eu tenho. A maioria das experiências que eu tenho são experiências positivas, né, de pessoas que, apesar da questão sanitária, né, da crise sanitária que a gente está vivendo, então eu tenho que apresentar de máscara, tenho a questão do distanciamento, né, também que eu peço para as pessoas não terem. Às vezes é difícil também fazer com que as pessoas entendam isso, porque tem muita gente que quer chegar e já tocar no boneco, já pegar. Eu deixo a pessoa pegar no boneco, e as crianças, principalmente, né, elas querem mexer, querem manipular o boneco. Mas sempre alertando as pessoas dessa questão da pandemia também, né? Que é algo que é sério. Então, eu encontrei esses pontos de trabalhar na rua. Mas eu vejo a diferença que faz. Eu vejo mesmo, tem crianças que eu tô tirando o boneco ainda da mala, tô arrumando, as crianças já estão esperando ali, já estão esperando, assim, para ver, sabe? E é muito, muito legal. Eu chego na feira, atualmente eu estou trabalhando numa feira em Camaçari, uma cidadezinha aqui da Bahia, e aí as crianças que vendem balas, né, que tem 9 anos, 10 anos, elas já me conhecem, então ela já chega, ela já vem, tia, tia, vai ter boneco, você vai botar o boneco, sabe? Então, eu acho que para mim isso aí paga mais do que o chapéu. O chapéu é legal, eu preciso do chapéu, né, como todo artista, todo ser humano precisa sobreviver, mas ver a diferença que faz na vida dessas crianças que trabalham ali de 8 da manhã até 8 da noite é muito forte, sim. E ver o carinho que elas têm, sabe? E elas começam. Eu brinco com eles, eu falo assim, gente, eu vou levar vocês comigo, porque vocês conseguem fazer o dinheiro entrar no chapéu, porque eles trabalham com isso, sabe? Eles começam a falar, de contribui com ela, ajuda, você vê assim, né? Que eles reconhecem o meu trabalho. É muito bom ver esse carinho, assim, ver pessoas, por exemplo, já vi pessoas mais idosas, assim, que tem uma vaga lembrança da Mamolengo, que viu uma Mamolengo, assim, na sua infância, e ela encontra um boneco hoje, porque, querendo ou não, o teatro de bonecos ainda é uma arte muito rara, né? Ainda é uma arte muito rara. Então, eles encontram, eles falam, nossa, você me lembrou daquela época, e eles se emocionam mesmo, sabe? É muito, para mim, esse é o mais gratificante da arte de rua, poder estar lidando com essas pessoas, assim, trabalhando a ideia do inusitado, do presente, do aqui e o agora, né? Então, a arte, ela traz isso, a presença. Eu acho que é isso. Legal.
Por último, aqui, antes da gente começar a se despedir, a Fabiana colocou aqui como sugestão que vocês falem um pouco das experiências atuais, né? A Jéssica já foi um pouco para esse caminho, mas Guilherme, Casey, Jéssica também, se quiser complementar alguma coisa. Atualmente eu estou afastada do teatro de bonecos, eu me autolicenciei. E ele faz parte da minha vida, eu tenho um acervo, eu tenho livros, eu gosto do assunto, eu vejo espetáculos e tudo, mas o espetáculo mais recente que eu participei, que eu montei, ele é de 2016. 2016, 2017, e teve agora recentemente no Animaneco, que foi muito gratificante, foi muito legal, foi muito bom. Eu agradeço imensamente, né? Mas é isso, né? Eu tenho me dedicado, entre as áreas artísticas, eu tenho me dedicado mais à música, à educação musical, mas os bonecos, eles estão sempre presentes, né? Em alguma medida, não é? Mas isso, e também a própria educação, né? Que é um universo que eu gosto muitíssimo, realmente, eu gosto, me identifico profundamente. Mas mantemos o grupo Pirilampo, Teatro de Bonecos e Atores, a gente sempre está procurando viabilizar novos trabalhos, ou viabilizar que os antigos trabalhos voltem à tona, né? Então, isso, da minha parte, o que eu tenho para dizer é isso. Guilherme. Eu continuo com teatro pela internet também, né? Tentando fazer as artes cênicas e criar coisas, até um pouco estudando um pouco de games, de jogos. E no site lá, mever.com.br, tem as informações, as atrações e alguns vídeos lá. E o grupo Prilampo direto, né? A gente apresentando, como recentemente teve o Toco, que é um espetáculo, rapidamente falar aqui, que também é do laboratório. A Keise Helena, como professora, também tocou esse processo. E foram várias semestres, né, Keise? Tocando o Toco, o espetáculo que a gente depois apresentou com o fomento do FAC e ganhamos um prêmio também de melhor espetáculo infantil em 2016 pelo Prêmio Sesc de Teatro Candango. E apresentamos recentemente no Animaneco, terceiro Animaneco do Festival de Teatro de Joinville. E é isso, acho que esses processos de oficina, de palhaçaria, né, com o Palhaço Pepino, então no @portalmever no Instagram também tem essas informações lá. Eu vou colocar no chat também o Instagram e essa continuidade. E agradeço muito a todos os professores funcionários da universidade, da extensão, por todo esse histórico do Lata. Acho que a gente citou alguns aqui, né? Principalmente a Isabela Brochado, Jesus Vivas, o Zé Mauro, a Sônia Paiva, que ajudou muito nas disciplinas com a gente, nesses links, e o João Antônio. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Passa aí. Jéssica, quer falar mais um pouco do seu trabalho, do que você está fazendo? Atualmente eu estou explorando um pouco mais sobre essas leis de incentivo, né? Falei sobre elas no meu TCC, mas eu não sabia na prática como que acontecia. Então agora me inscrevi recentemente para o edital do Respirarte, da Funarte, produzi um espetáculo de uma linguagem híbrida, né, entre mamulengo e marionete. Foi legal ver os dois juntos, assim. E estou recentemente também montando um espetáculo de sombras da Babi Yaga e a Vassalissa Sabida. Estou animada. Vai ter novidade por aí. E é isso, a pesquisa não para, a pesquisa vai continuar, eu pretendo cada vez me aprofundar mais nela. E vida longa ao Lata. Vida longa ao Lata, não é? É muito interessante, assim,
né, de perceber todas essas narrativas, essas trajetórias, né, e como isso vai se impregnando na gente, né, como parece que uma vez em contato com o teatro de animação, a gente se apaixona de um jeito que impregna, né, uma contaminação, né. Que mais, gente? Eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa, se despedir. A Casey, eu acho que caiu. Não sei se ela volta, consegue voltar, mas a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, tem mais alguma questão para colocar, eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se tem mais alguma questão. Tem muitos elogios. A Fabiana colocou aqui para eu falar também da minha pesquisa. Então, eu estou no doutorado, né? Estou investigando as mulheres no teatro de animação. Então, Jéssica, depois a gente pode conversar melhor, porque a gente tem áreas de interesse em comum aí, né? E a gente atualmente tem um grupo de bonequeiras, estamos fazendo o mapeamento das bonequeiras brasileiras, e é muito importante, assim, tem a divulgação no Facebook, no Instagram, a gente tem um canal no YouTube também, já para estar divulgando, para que o máximo de mulheres que trabalhem com teatro de animação venham se juntar a nós, para a gente conseguir mapear, ver quem são essas mulheres, o que fazem, como é o trabalho, quais são as dificuldades, as potencialidades e tal, está se fortalecendo, formando uma rede, né? E a minha pesquisa vai para esse caminho, né, de encontrar essas mulheres, de traçar o perfil, de escolher alguns espetáculos para estar entrando em diálogo mais profundo, né, vendo as características, o que é da realidade das mulheres brasileiras dentro do teatro de animação também, o que isso transparece na cena, né? Então, meu canto está um pouco nesse lugar. Tenho feito algumas experiências com vídeo também, porque é o que é possível hoje, né? Também tinha uma experiência com uma boneca habitável, híbrida, enfim, na rua, e que aí com a pandemia eu não tive essa coragem de estar colocando ela em cena, né? E fui, enfim, para outros caminhos aqui mais restritos dentro de casa mesmo, né? Mas é isso, assim, fico muito feliz de estar aqui hoje, né, fazendo parte dessa história, né, de fazer parte dessa história do Lata, porque é fundamental para mim, assim, foi a origem de tudo, né, de tudo que hoje eu entendo como fundamental dentro da minha pesquisa, dentro do que eu quero continuar trabalhando, o Lata, o Pirilampo, né, estão nesse lugar, né. A Bárbara está colocando aqui o grupo Bonequeiras Brasileiras no WhatsApp e no Telegram, mapeamento com questionário no Google Forms. A gente... Então, procurem, né, as bonequeiras brasileiras no Instagram, no Facebook, né, e respondam ao questionário, né, esse lembretezinho aí da Bárbara é muito em função disso. É isso, gente. O que mais? Guilherme, quer falar mais um pouco? Eu acho que a Casey não está conseguindo voltar, então acho que a gente podia ir encerrando, né, dar uma fala final para a gente encerrar a mesa. Ok, vamos despedindo então, agradecendo muito essa oportunidade de falar dessa história tão bonita na vida de cada um de nós aqui, e tão forte, e não só da parte educacional, mas principalmente da parte artística, assim, o tanto que eu aprendi
com Lata, e deixar um grande beijo para todo mundo, mesmo de coração, de saudade imensa de muita gente aqui que está aqui presente nesse diálogo. E eu até divulguei lá no site também nesse diálogo, lá no Me Ver, e copiei o chat aqui depois para colar também para vocês aí no arquivo de texto para mandar aí para o grupo, que a pesquisa continua, né, e estão sempre tendo os encontros, então é legal lembrar que o laboratório é aberto, né, e que a, esse diálogo entre as disciplinas é que é muito forte para o laboratório, né, pessoas de outros cursos também que entram, que participam. Isso foi muito rico nesse diálogo. O laboratório foi esse ponto de encontro, assim, para mim também, dentro da universidade. Encontro com outras pessoas de outras áreas. É isso. Obrigado, gente. Tchau. Beijão, Joana. Beijão, Jéssica. Valeu, Fabiana, Tchau, todo mundo. obrigado. Jéssica, quer dar mais um recado final? Sim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite, agradecer às pessoas que abriram esse caminho, né, que tornaram para a gente, que está começando agora, um caminho mais claro, né, para que a gente possa enxergar essas possibilidades com mais facilidade. E é isso. E agradeço. E continuamos na luta, né? E que esses dias passem e a gente volte a estar novamente juntos, podendo estar fazendo mais encontros, né? Estando nas escolas também, novamente, né? Espero que tudo volte ao normal. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Foi um prazer te conhecer também, né? Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar esses momentos. E a gente falou muito de uma perspectiva histórica do Lata, né? De tudo que aconteceu, mas eu queria lembrar que o Lata está aí, está funcionando, tem projetos, tem coisas que vão acontecendo e essa mesa é também uma das ações, né, promovidas pelo Lata também, e que tem uma ideia de continuidade, de crescimento, fortalecimento da pesquisa e da extensão, né, e do ensino da universidade. Então, eu queria deixar aqui esse apelo para que a gente fortaleça a universidade pública, gratuita e de qualidade. Esse discurso que a gente escuta há muito tempo, né, Guilherme? Desde os primórdios aí, e que a gente precisa se fortalecer, tá firme, tá forte, né, tá atuante, não deixar passar, né? E o Lata faz parte dessa luta, né? Então, fica aqui o meu pedido por uma universidade firme e forte, e o agradecimento, né, por esse momento tão bonito e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Obrigada. Vamos continuar, então, acompanhando a Semana Universitária, né? Ainda tem outras mesas, outras atividades, cursos, oficinas, certo? Fiquem atentos. Um beijo grande.